Olá, bem-vindos ao workshop da Acredita Portugal, como estruturar as suas ideias em projetos. O meu nome é João Gonçalo Cunha e sou o CEO da Acredita Portugal. Esta é uma organização sem fins lucrativos que desde agosto de 2008 procura apoiar o empreendedorismo nacional, disponibilizando as ferramentas e incentivando a iniciativa empreendedora dos portugueses. Na última formação, aprendemos as técnicas para gerar e avaliar ideias, mas também a refiná-las, no sentido de as tornarmos mais viáveis. Hoje, vamos discutir uma metodologia simples para quando têm uma ideia boa e ainda não sabem exatamente como passar à prática. Mas antes de avançarmos, vamos estrear a rubrica Visão Empreendedora. Testemunhos inspiradores de personalidades reconhecidas no panorama empresarial português. Hoje, temos o prazer de apresentar a visão de João Vasconcelos, diretor executivo da Startup Lisboa, uma das maiores incubadoras do país, sediada em Lisboa, que acolhe empreendedores e startups na área tech, comércio e turismo. No nosso caso, a Startup Lisboa, podemos contribuir fazendo o nosso trabalho bem feito, não é? Obviamente, a capacidade competitiva do nosso país depende de milhares de fatores, alguns até que nem dependem de nós, de Portugal, não é? No entanto, na nossa área do empreendedorismo, da criação de empresas, nomeadamente do empreendedorismo tecnológico, que é aquele onde temos tido mais experiência, na nossa área ainda há muito a fazer para tornar o país mais competitivo, muito tem sido feito também. Projetos como a Startup Lisboa, ou como a Startup Braga, ou projetos como estão a surgir em quase todas as universidades pela primeira vez, com cursos de empreendedorismo, de ideias de negócio, de aceleração de empresas tecnológicas, criando a percepção nos estudantes, nos finalistas, de que há a carreira profissional, o emprego tradicional, mas também há a carreira de empreendedor, de optar por criar os seus próprios sonhos, de concretizar, de ter a sua chance no mundo empresarial. Tudo isso tem vindo a ser feito nos últimos anos. Eu acho que a crise até apressou muito isso e deu uma importância ao empreendedorismo muito grande, e isto obviamente torna Portugal muito competitivo, aumenta a competitividade de Portugal. Os países mais competitivos do mundo têm o empreendedorismo, e nomeadamente o empreendedorismo científico e tecnológico, como uma grande prioridade nacional. No nosso caso, nós achamos que isto tem que ser, obviamente, tem que partir pela criação de um ecossistema, por isso não é só com incubadoras que se faz, nem é só com as universidades, tem que se criar regimes que possibilitem o aparecimento de mais investidores em early stage, mais investidores na fase inicial das empresas, tem que aparecer mais empresas de capital de risco, tem que aparecer mais empresários de sucesso a apoiar as jovens empresas, tem que haver uma percepção por parte das grandes empresas de que as pequenas empresas são uma fonte de inovação permanente, são uma fonte de inovação disruptiva que eles precisam de acompanhar, precisam de investir, mas muito tem vindo a ser feito e acho que Portugal tem dado os passos certos. Também aí são centenas de fatores, mas o mais importante de todos, que é aquele que eu vejo onde estamos a fazer muito pouco, é nós próprios portugueses sermos os melhores vendedores de Portugal, e não somos. Nós temos que ter mais orgulho em sermos portugueses, e isto não é nacionalismo, bacoco ou patriotismo, não é nada disso. Temos que ter orgulho na nossa nação, orgulho no nosso país. Eu acho que isso falta muito, então às gerações mais novas falta muito, porque foram criadas num momento de grande crise e de grande desgosto nacional pela situação do país. E eu noto isso noutros países que também estão com grandes crises e não sinto que isso tenha ferido o orgulho de defender o seu país perante terceiros. Eu acho que se todos os portugueses, imaginemos então que a grande maioria dos portugueses que estão na diáspora, imigrantes do mundo todo, tiverem orgulho no país e falarem bem do país, vejam quanto isto pode ser poderoso para atrair investimento, para atrair pessoas, e isso eu não vejo ninguém a fazer nada por isso. Se pudéssemos resumir num fator, eu acho que o principal fator é nós todos os dias nos lembramos que estamos aqui e o que fazemos é pelos empreendedores e pelas empresas que estão aqui incubadas. Sempre que nos esquecemos disso, não estamos a fazer o serviço e o objetivo para o qual fomos criados. Por isso, eu acho que se todas as instituições que se relacionam com jovens empresas se lembrarem de manhã à noite, que estão ali para criar e para apoiar jovens empresas, todas as organizações vão ter o mesmo sucesso que a Startup Lisboa.
Há uma coisa comum a todos, é uma capacidade de resiliência, de determinação muito grande, cuidado, porque a fronteira entre resiliência, determinação e teimosia é muito ténue. Nunca ninguém sabe onde é a fronteira, não é? Mas também temos muitos resilientes e determinados que nunca vão ter sucesso, porque são teimosos. Percebe? Há aqui um mix de determinação, mas também de ouvir, de humildade. A maior parte dos que têm mais sucesso são muito humildes, muito humildes. Têm grandes conhecimentos do setor onde pretendem iniciar um negócio, ou então aprendem muito rápido. São muito ambiciosos, porque se vocês ambicionarem 100, atingirão 20. Se ambicionarem 20, não vão atingir 20, vão atingir menos, não é? Por isso, são muito ambiciosos. E na maior parte das vezes tentaram desde o início criar uma necessidade e resolvê-la, ou resolver um problema a alguém, ou melhorar a vida de alguma empresa ou de alguma pessoa, não é? Para mim é disrupção. Visão foi também algo que tiveram os empreendedores que lideram o caso de sucesso da Acredita Portugal e a startup à portuguesa que vos vamos apresentar mais à frente. 2 exemplos que souberam transformar as suas ideias em modelos de negócio inovadores e sustentáveis. Vamos então ao workshop. Permitam-me sublinhar a importância do aspecto prático deste workshop. Todos vocês devem por um lado, pensar desde já numa ideia. Pode ser uma ideia fictícia, pode ser uma ideia real, pode ser uma ideia que já tenham trabalhado no passado, mas uma ideia de um projeto empreendedor, de forma a capturar o valor deste workshop. Devem usar o caso prático de uma ideia, porque vos vamos ensinar a trabalhar essa ideia. Para o fazer, e se for o caso de estar inscrito nos concursos de empreendedorismo, aconselho que vá acompanhando este workshop com o vosso projeto ou os vossos projetos através da plataforma pedagógica Dream Shaper. Aos participantes de hoje que não conhecem esta ferramenta, esta Dream Shaper, sugiro que façam o sign-in gratuito no link abaixo. Vamos agora conhecer quais são os objetivos deste workshop. Primeiro, aprender a estruturar uma ideia. Ter uma ideia é muito bonito. Agora, o que é que eu faço com ela? Como é que eu começo? Nós vamos dar aqui uma técnica muito simples para perceber como começar a estruturar a sua ideia. São apenas 9 questões. Vai perceber neste workshop quais as perguntas que deve colocar a si mesmo quando tem uma nova ideia, para perceber como começar e, sobretudo, para perceber que grau de esforço vai precisar para a sua implementação. E vai ter de começar a esquematizar que tipo de equipa vai precisar para implementar esta ideia. Também esperamos que, com este workshop, os candidatos aos concursos de empreendedorismo da Acredita Portugal percebam como se preenche a primeira etapa da ferramenta pedagógica Dream Shaper. Tudo isto vai ser coberto neste workshop. A sessão de hoje terá então partes teóricas, em que serão explicados alguns conceitos, e outros momentos mais práticos, que serão feitos pela plataforma Dream Shaper, para, desta forma, poder tirar o máximo partido do que for aprendendo. De forma a estarmos organizados e alinhados, vamos esclarecer qual o percurso que vamos fazer hoje, a nossa agenda. Primeiro, iremos então falar da importância de estruturar a ideia. Depois, vamos falar de qual o mercado que eu tenho para a minha ideia, que é o ponto de partida para a estruturação de um modelo de negócios. E o segundo bloco é como é que eu vou operacionalizar a minha ideia. Portanto, vamos pensar nisto a 2 tempos. Por um lado, mercado e clientes, que é o ponto de partida de qualquer negócio ou projeto empreendedor, porque tem de haver um mercado para a sua ideia. E em seguida, como é que eu vou operacionalizar? Como é que eu vou implementar esta ideia? É então assim que se vai organizar o nosso workshop de hoje. Vamos então pegar em ideias que estão nas nuvens, ideias que ainda estão por estruturar, e vamos aprender aqui uma metodologia de estruturação simples. A ideia é que toda a gente saia daqui, não com uma ideia, mas com um modelo de negócios. E o que é um modelo de negócios? Ou o que é o modelo de negócios? O modelo de negócios é uma descrição da nossa ideia, que seja tridimensional, que seja completa, que olha para os vários aspectos da sua ideia e é a forma mais simples de, por um lado, comunicar com outras pessoas, mas mais importante, é a forma mais simples de começar a implementá-la.
Aquilo que queremos é que sejam ideias que passem para modelos de negócio. Modelos de negócio que fiquem prontos para levantar voo. Vamos lá então. O que é que cada pessoa deve ter no final deste workshop? Deve ter um modelo de negócios estruturado, neste formato que vos estamos aqui a mostrar, que é o que nós chamamos um canvas. Não se preocupem, por enquanto, ainda com o detalhe do que está aqui preenchido. Estão aqui 9 caixas e o objetivo é que cada pessoa tenha a ideia estruturada no modelo de negócios com estas 9 caixas preenchidas. São as 9 perguntas mais importantes para saber o que deve fazer para avançar com a sua ideia. Vamos então começar esta parte mais teórica, com umas citações que gostava de partilhar com vocês. Muitas vezes é mais fácil ter muitas ideias do que tornar uma delas realidade. Um modelo de negócios foca-nos o raciocínio e ajuda-nos a concretizar o nosso projeto. Isto foi Alana Muller, da Kaufman Fast Track, que é provavelmente a entidade mundial de maior projeção e fomento do empreendedorismo. Depois temos, quando és estruturado, és obrigado a enfrentar os verdadeiros problemas. A ideia que nós vamos apresentar é uma metodologia de estruturação, que também vos permite começar a detectar alguns esquecimentos ou falhas que a vossa ideia possa ter. E a melhor forma de melhorar a vossa ideia é estruturá-la com estas 9 perguntas, para até se aperceberem o que se tem esquecido ou o que têm falhado. Esta citação que eu referi há pouco foi de Paul Graham, fundador da Y Combinator. A Y Combinator é reconhecida a nível mundial, provavelmente como a incubadora de maior prestígio a nível mundial. E, portanto, a opinião dele conta bastante. Vamos então falar do Canvas. Portanto, este é o modelo de estruturação que nós temos hoje em dia. É o formato mais usado em Silicon Valley e pelos investidores mais profissionais de capital de risco. E porquê? Porque com 9 perguntas numa página pode explicar toda a complexidade do seu projeto. E é esta a proposta de estruturação que aqui temos. Gosto também desta citação de David McClure, da 500 Startups. Uma startup é uma empresa que está confusa sobre o seu produto, os seus clientes e como vai fazer dinheiro. E por último, hoje em dia usamos tanto o Lean como o Business Model Canvas nos nossos projetos. Basicamente, queremos também passar a mensagem que qualquer investidor de capital de risco começa por perguntar qual é o seu canvas, qual é o seu modelo de negócio. E é isto que vamos aqui ensinar hoje. Portanto, o Canvas permite organizar uma ideia sem se esquecer das coisas mais importantes, mas também permite validar um projeto em curso e garantir que tens pernas para andar. Por outro lado, se vão ter uma reunião e têm apenas 20 minutos para preparar essa reunião com qualquer investidor e não têm tempo para fazer mais nada, façam o Canvas e responder a estas 9 perguntas. Portanto, é o que nós sugerimos. É responder a estas 9 perguntas e afirmar: esta é a minha ideia e este é o modelo de negócio que eu quero apresentar. É um modelo muito útil quando têm pouco tempo para preparar uma conversa com um investidor. Por outro lado, se querem juntar pessoas com background muito diferente, pessoas da área técnica, da área comercial, do mundo artístico, com um background de recursos humanos e pô-los todos a discutir uma só ideia, o melhor é o modelo de Canvas, porque permite uma conversa pluridisciplinar. Queria agora então responder a uma pergunta. Então, e o modelo de negócios tradicional? É ou não importante? Eu acho que o modelo tradicional, de certa forma, é importante. O erro que nós vemos em muitos empreendedores é o de começar a fazer um plano de negócios tradicional, um Excel pesadíssimo, e aqui eu gosto muito desta citação de David Bland. Eu não leio muita ficção, mas quando leio são planos de negócio com 100 ou mais páginas, com muitos números e que estão sempre a crescer. Portanto, hoje em dia, os investidores mais sérios sabem que numa fase preliminar, em que se está a definir o modelo de negócios, aqueles que aparecem cheios de números não querem dizer nada, são ficção científica. E é por isso que nós consideramos que seja uma perca de tempo começar a fazer esses planos de negócio muito sofisticados. É muito mais útil começar a pôr a ideia no papel, discutir um modelo de negócios com outras pessoas, porque em 99,9% dos casos o modelo de negócios ainda vai mudar, e muito. Vão ter de fazer o Canvas e usar o input das conversas que estão a ter para refazê-lo. Só quando a ideia estiver muito amadurecida e estabelecida é que vale a pena fazer o tal plano de negócios mais extenso, cheio de números,
que mesmo assim tem uma grande probabilidade de não se vir a concretizar, porque é muito difícil prever com tanto detalhe as receitas de uma startup. Vamos lá então para o Canvas. O Canvas são as tais 9 caixas que nós definimos em 2 momentos. Por um lado, onde estão os primeiros clientes, qual é o mercado, como é que eu chego até eles, como é que eu faço as minhas receitas. Isto é o ponto de partida. Qualquer ideia tem de estar ancorada nisto. E por outro lado, como é que eu vou executar isto? Que recursos é que eu preciso e quais vão ser os meus parceiros? Queríamos também esclarecer que há 2 tipos de Canvas que vamos aqui apresentar hoje. Um deles chama-se Business Model Canvas e o outro Lean Canvas. Acho que não precisam de decorar, nem se preocupar muito com isso, porque na ferramenta Dreamshaper nós recomendamos automaticamente o uso de um ou de outro de acordo com a ideia. Basicamente, são 9 perguntas muito parecidas. O Business Model Canvas aplica-se à esmagadora maioria dos projetos empreendedores, que basicamente recuperem uma ideia que já existe. Está muito mais focado em ajudar-me a perceber o que é que eu tenho de fazer para executar esta ideia. 90% dos projetos empreendedores que são lançados e novas empresas pegam ideias que já existem. Em 10% dos casos, se calhar menos, são empreendedores que têm uma ideia totalmente nova e não sabem sequer se pode funcionar. Nunca ninguém fez isso noutra cidade, noutro país e estão a lançar uma ideia fundamentalmente nova. E neste caso, têm de se preocupar se a ideia faz sentido. Portanto, temos aqui um Canvas muito mais focado em perceber se a minha ideia faz sentido, que é o Lean Canvas. Quando estiverem na Dreamshaper, para o vosso exercício prático, vai-vos ser perguntado se a vossa ideia é completamente nova ou se já existe numa outra cidade ou outro país. Segundo a vossa resposta, vão ser levados para um ou outro modelo dos Canvas. Então, vamos agora explicar o Business Model Canvas. Temos aqui uma ilustração bonita que recuperamos do livro do Sr. Osserwalder, que foi quem criou este modelo, o Business Model Generation. Então, vamos lá por partes. Temos aqui 9 caixas. Por onde começar? Pelos clientes. Primeiro é preciso definir quem vão ser os meus clientes. Pode ser vários segmentos de clientes, vários tipos de clientes, mas este é que é o ponto de partida. Depois temos a proposta de valor, ou Value Proposition. Aqui é preciso definir o que é o meu produto, mas sobretudo, porque é que o meu produto é superior aos outros. E a pergunta que se deve responder com isto é: porque é que as pessoas devem comprar o meu produto e não outro? Depois de termos definido quem é que são os meus clientes e a minha proposta de valor, temos de estabelecer como é que eu vou chegar aos meus clientes. A resposta é nos canais, ou channels. Portanto, qual é que é o canal através do qual eu vou prestar o meu serviço ou vender o meu produto? É muito importante começar desde já num canal. Reparem, ainda só temos uma ideia que queremos transformar num modelo de negócios e já nos está a ser perguntado qual é o canal. Será que eu vou vender online? Será que eu vou ter uma banca na rua? Depois temos de perceber qual é a natureza da minha relação com o cliente, Customer Relationship. A relação que vão ter com o vosso cliente é: de que forma é que eu vou interagir? Será que são clientes que só vão comprar uma vez o produto ou serviço e depois acabou? Será que eu vou prestar um serviço de longa duração e preciso de fidelizar? Será que vou ter de adquirir novos clientes sempre que prestar um novo serviço? Nesta fase já me está a ser perguntado como é que eu adquiro e como é que eu mantenho os meus clientes. Depois temos as receitas, revenues. Qual é a minha fonte de receitas? Podem haver vários produtos, vários serviços a ser vendidos, mas vai-nos ser perguntado para explicitar quais as fontes das minhas receitas. E com isto concluímos a primeira parte que nós falamos, que é a do mercado. Depois há um conjunto de outras perguntas. Como é que eu vou operacionalizar isto? E agora, as perguntas que devem ser respondidas são: quais as atividades-chave ou Key Activities? Ou seja, a minha empresa não vai conseguir fazer tudo. Há algumas coisas que são o core, o foco, o centro da minha atividade. Esta pergunta parece trivial, mas não é.
Muitos empreendedores com menos experiência acreditam, numa fase inicial, que vão fazer tudo e mais alguma coisa. Vamos produzir, vamos distribuir, vamos controlar o ponto de venda, vamos controlar o marketing. E isto, na maioria dos casos, não é verdade, ou pelo menos não é possível e não é aconselhável tentar. É preciso perceber o que é que nós fazemos de facto e qual é que é o foco da nossa atividade. E para o resto, vamos ter de arranjar parceiros. Isto está na parte dos Key Partners, que cumprem as atividades não-chave. E aqui também definimos o que são os recursos-chave. Estes podem ser recursos tangíveis, podem ser recursos imobiliários, mas também recursos intangíveis, como a força da minha marca ou os recursos humanos. E é preciso identificar desde logo, quando estamos a montar um modelo de negócios, quais vão ser os recursos-chave, de forma a dar uma ideia muito clara sobre qual o investimento inicial, de que tipo de equipa é que eu vou precisar. E por último, os custos. Quais serão os meus custos? Desta forma, ultrapassamos esta primeira etapa. Este é o Business Model Generation, que é o canvas que 95% dos empreendedores devem usar. Vou agora mais rapidamente passar para o outro modelo muito parecido, que é o Lean Canvas. No fundo, são as mesmas caixas apresentadas de forma diferente, para que, como já referi, projetos que visam lançar uma ideia totalmente nova. Reparem que muitas das caixas são iguais. Onde é que está a grande diferença? Do lado do mercado. Temos a vantagem competitiva. O que é que eu tenho mais que ninguém tem para executar este projeto? Do lado da operacionalização, temos de identificar qual é o problema que eu estou a tentar resolver. Por problema, devemos entender um sentido lato. Pode ser um problema, uma necessidade ou um desejo. Mas tem de ser a força motora que vai mover os clientes na direção da nossa empresa. Qual é a solução? Na solução distingue-se a proposta de valor, no sentido em que nós podemos estar a responder a vários problemas. E aqui é pedido para listar os principais aspectos da solução que respondem aos problemas que estamos a tentar resolver. As métricas-chave são cada vez mais usados, hoje em dia, para a criação de startups a sério. Toda a gente deve ter métricas, mas este Lean Canvas encoraja a fazê-lo mais cedo. Tem de se definir as principais métricas que nos ajudam a perceber se o nosso projeto pode avançar bem ou não. Aproveitamos agora que já estão a ganhar uma noção dos pontos essenciais para começar a desenhar um plano de negócios, para ouvirmos a história do nosso caso de sucesso de hoje. O projeto Meia Dúzia, finalista da terceira edição dos concursos de empreendedorismo da Acredita Portugal. Eu não sou de guloseimas, mas estou fascinado com este produto e com esta família. A verdadeira ideia é improvável: vender compotas em tubos de tinta. Os irmãos Jorge e Andréa Ferreira valorizam nas suas compotas matérias-primas portuguesas e oferecem experiências únicas que recorrem a ingredientes genuinamente nacionais, como os inesperados vinho de Porto, moscatel do Douro e até o vinho da Madeira. Estão em mais de 130 pontos de venda em Portugal e já estão em vários mercados internacionais para conquistar o mundo. Vamos conhecer a meia dúzia, mas sobretudo vamos perceber como compotas em tubos de tinta viraram um negócio sustentável e em grande rota de crescimento. Obrigado, Jorge, pela tua habitual disponibilidade para colaborares com a Acredita Portugal. Do mundo da pintura nasce uma ideia, uma cor, uma fruta, uma experiência, um novo conceito. Reforçando a nossa identidade e as nossas origens, selecionámos as melhores frutas produzidas e colhidas nas várias regiões de Portugal. Respeitando a natureza e o ambiente, procuramos preservar a frescura, a qualidade, os aromas dos nossos sabores. Para criar experiências de sabores únicos e surpreendentes, misturamos frutas, ervas aromáticas, vinhos portugueses e especiarias, que resultam numa combinação de sabores que nos levam a uma viagem pelo país, produzidas preservando a tradição
inovando e valorizando a qualidade dos produtos portugueses. Um convite ao mundo das experiências, onde pode provar, escolher, personalizar e criar a sua combinação de sabores. Crie, inove, construa experiências com os nossos sabores. São experiências coloridas, divertidas, românticas, únicas, que pode saborear, presentear, sentir e recordar. Levar consigo para qualquer parte do mundo os aromas, os cheiros e sabores de Portugal. Meia dúzia. Experiências de sabores portugueses. Olá, boa tarde. Obrigado, João, pelo convite, pela participação e testemunho mais uma vez do caso da Meia Dúzia. Eu sou o Jorge Ferreira, sou o cofundador da marca e da empresa e hoje, portanto, iria partilhar aqui um pouco convosco como é que todo este processo, desde a ideia até à criação do negócio, se desenvolve. Partindo um pouco do início, nós tivemos a ideia em 2012, no início de 2012. Foi nessa altura que decidimos criar uma marca. Passamos logo à parte do registro da marca, portanto, em termos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e depois de criada a marca, portanto, desenvolvemos todo o conceito. Portanto, para quem conhece a Meia Dúzia tem uma ideia que foi, portanto, romper com o conceito tradicional de embalagens das compotas e, portanto, usarmos uma embalagem completamente distinta, que são os tubos, e a inspiração era baseada nos tubos de tinta para pintura. Portanto, em que cada cor representa uma fruta e uma experiência de sabor. Portanto, esse é o nosso conceito principal. Como é que nós pegamos nessa ideia e a transformamos, portanto, num negócio e a concretizamos? Portanto, o facto é que começamos por traçar um plano, logo nessa altura, e esse plano tinha em consideração como é que, de facto, nós íamos transformar essa ideia num produto real e colocá-lo no mercado, e como é que nós íamos colocar no mercado. Portanto, esse plano previa várias situações de como é que nós íamos desenvolver a embalagem, que parceiros é que nós íamos utilizar para nos ajudar a desenvolver a embalagem. Esse era o ponto número 1. Para além de todas as questões relacionadas com o design, que tamanho é que ela deveria ter, que peso é que ela deveria ter e como é que ela deveria, portanto, depois entrar dentro das embalagens secundárias. Depois passamos para a parte de como é que nós iríamos colocar o produto lá dentro e se seríamos nós que iríamos produzir o conteúdo ou se iríamos subcontratar ou trabalhar com parceiros nesse sentido. E aí decidimos que nós devíamos ter o core do negócio e o core do negócio seria produzir as experiências de sabores e então decidimos que nós, quer pelas competências da equipa inicial, que na altura era o projeto em conjunto com a minha irmã Andreia Ferreira, e como ela tem competências na área da engenharia alimentar, portanto decidimos que essa parte do negócio iria ficar sob o nosso controle. E, portanto, pensamos que nós iríamos ser os produtores dos doces e iríamos embalar. Portanto, dentro desse plano de negócio, esse core ficaria connosco. E depois, como é que nós iríamos colocar o produto no mercado? Se iríamos colocar através da venda para o retalho, se iríamos fazer venda direta através de lojas, se iríamos utilizar os métodos mais atuais de comércio apenas online e qual era a abrangência que nós queríamos ter com o produto. Portanto, essa foi aquilo que nós estruturamos em termos de ideias numa fase inicial e, portanto, decidimos numa fase inicial que iríamos começar a colocar o produto através da distribuição a retalho e que seríamos nós a fazê-lo diretamente para um maior controle numa fase inicial.
Tudo isto, portanto, era o plano na nossa cabeça, que passou para o papel e que, para se concretizar, tivemos que definir metas e responsáveis por implementar cada uma das ações e prazos e custos associados. Um dos fatores que nós consideramos numa fase inicial extremamente importante é toda a parte do controle de custos e toda a parte dos investimentos associados. Portanto, numa fase de arranque, nós minimizamos ao máximo todos os custos que iriam estar associados à criação da ideia para que ela fosse execuível. E, portanto, minimizamos esses custos e de forma a que, portanto, o negócio fosse numa fase inicial sustentável e que o risco associado fosse o menor. Mesmo que numa fase inicial e até hoje nós não recorremos a investidores nem à banca para concretizar o nosso projeto ou a nossa ideia e colocá-la no mercado. E, portanto, aí passou pela fase de, ok, onde é que nós vamos produzir, em que instalações é que vamos produzir, o que é necessário, que investimentos é que vão ser necessários, qual é a dimensão do espaço que nós precisamos, quais são as máquinas e os equipamentos. Nessa fase foi crucial, nós também resolvemos iniciar o processo, portanto, num local onde os investimentos, quer em termos de aluguer ou em termos de obras, fossem os mínimos e, portanto, nós iniciamos o projeto na garagem dos nossos pais. Foi assim que começamos, de forma a que os custos e o risco associado fossem menor. Investimos, sim, nos equipamentos para conseguir concretizar e colocar o produto. Um dos conselhos que eu vos posso dar durante todo este processo é que, de facto, nós nunca falamos do produto e nunca o expusemos a ninguém até ter o produto pronto, até ter o produto efetivamente concluído para colocar no mercado. Portanto, nessa fase nós trabalhamos sempre em back-office, sempre numa equipa muito restrita, com o máximo de empenho de todas as pessoas, mas também o máximo de sigilo, mesmo porque, portanto, não vale a pena estar a falar de uma coisa sem a mostrar, e essa é uma das regras básicas que eu acho que qualquer pessoa deve fazer num negócio que de facto acredita nele, em vez de falar dele, mostra aquilo que tens para fornecer ao mercado. Portanto, e foi isso que nós fizemos, trabalhamos durante 2 anos até colocar o produto no mercado definitivamente pronto. Tudo estes foram os passos, de forma resumida, que existiram e depois todo o processo de crescimento da empresa, desde o início, portanto, foi desenrolando de acordo com os resultados que a empresa foi obtendo. Nós fomos investindo no alargamento, quer na parte comercial, quer na parte de marketing, de design, portanto, de criação do site, que vieram depois, a posteriori, de lançarmos o produto. Primeiro, o conselho que eu dou é, de facto, fazerem aquilo que querem colocar no mercado, mostrarem às pessoas, verem a receptividade e, a partir daí, se o produto ou o serviço tiver pernas para andar e tiver boa receptividade, portanto, começarem a investir, quer na divulgação da marca, quer na comunicação com o mercado e com os clientes. Portanto, isto de uma forma resumida, falar-vos como é que nós colocamos da ideia até ao lançamento do produto. Em termos técnicos, só mesmo para fechar, de facto, durante este processo todo, nós tivemos que fazer vários testes de validação do produto, obviamente, de validação do produto na nova embalagem. Isto implicou um trabalho de terreno no back-office durante cerca de 9 meses, onde fizemos imensas experiências, imensos testes para validar o produto e para colocar no mercado. Durante este processo também participamos uma das vezes nos concursos da Acredita Portugal, fomos finalistas desse concurso com um outro projeto da meia dúzia, não com as compotas em vinagre, mas sim com um outro projeto numa outra área, portanto, em que de facto nós não vencemos, não fomos vencedores nesse ano do concurso, mas também é uma mensagem que eu gostaria de passar. Portanto, nós concorremos pela experiência, pelo caminho que fomos obrigados a percorrer até chegar a esse final, e esse caminho é um processo de aprendizagem que nos obriga a estruturar algumas ideias, a criar alguns planos e obriga também a ganhar competências na forma como expor as ideias ou como convencer os investidores ou os potenciais clientes a comprarem, entre aspas, a nossa ideia. Portanto, isso foi um processo muito interessante, para além de que, não sendo vencedores
esta participação na Acredita Portugal. No ano seguinte foi muito interessante para nós, porque nós fomos, voltando a repetir, como não dissemos, mas continuamos e acreditamos no nosso projeto, fomos considerados uns casos de sucesso e, portanto, tivemos imensa divulgação e portanto, isso foi bastante positivo, portanto, todo o caminho que nós percorremos em conjunto com a Acredita Portugal. De minha parte é tudo, desejo-vos maiores sucessos e uma regra base para quem quer, de facto, implementar, lançar e concretizar uma ideia é nunca desistir. Vamos então agora passar à prática e preencher o nosso canvas. Vamos focar-nos agora na parte relativa ao mercado e aos clientes, que é o ponto de partida para este exercício. Portanto, neste momento só temos de responder a 5 perguntas. Quem são os meus clientes? Qual a proposta de valor? Quais são os canais? Qual a vantagem competitiva? E quais as receitas? Vamos então começar pelo Business Model Canvas e depois já explicamos as especificidades de outro modelo que é o Lean Canvas. Quem são os clientes e consumidores? Aqui tem de identificar aqueles que são os vossos clientes, tentando descrevê-los. Relembrar que um cliente pode não ser um utilizador. A questão é quem vai utilizar o produto. Quem é que vai pagar por ele? Será que é a mesma pessoa? O que é que eu sei dessas pessoas? Portanto, devemos aqui listar os grupos de clientes a que chamamos segmentos, para podermos começar a clarificar exatamente a quem estamos a vender. Um erro frequente de empreendedores menos experientes é achar que vão vender para toda a gente. Isto é um sinal de alerta para um projeto que ainda não está bem estruturado. Pode haver casos em que se vende para toda a gente, mas a esmagadora maioria precisa de perceber qual é o subgrupo que está mais interessado, que está mais disponível para pagar pelo meu produto ou serviço. Podemos usar aqui o exemplo do Banco Alimentar contra a Fome, até para responder a pessoas que têm projetos de empreendedorismo social. Eles definiram os seus clientes como sendo pessoas afastadas do acesso ao consumo por falta de recursos financeiros. Depois, fazendo uma lista de quem podem ser estas pessoas, consideraram os sem-abrigo, desempregados ou podem ser outras pessoas com rendimentos insuficientes. Passando à prática, peço que listem os que considerem ser os principais clientes do vosso produto ou serviço. Passando ao outro bloco, o da proposta de valor. Qual é o valor que o seu projeto tem para os seus clientes? Isto é uma pergunta muito importante. Tentar descrever numa frase porque é que as pessoas devem comprar a minha solução em vez da dos nossos concorrentes. Uma proposta de valor bem formulada também começa a responder à necessidade ou ao problema que ela resolve. Portanto, como é que o meu produto vai ajudar a melhorar a vida dos meus clientes ou utilizadores? Porque é que eles vão comprar a minha solução e não o da minha concorrência? Relembro que todos os projetos empreendedores têm concorrentes diretos ou indiretos, ou melhor, indiretos. Essa necessidade que tentam resolver já está a ser endereçada de alguma forma por alguém. Aqui usamos o exemplo da Dropbox, uma empresa que desenvolveu uma solução de partilha de ficheiros. E eles tentaram numa frase apresentar as propostas de valor. Numa frase, explicar que qualquer aparelho que use, portátil, computador de casa, smartphone, todos os ficheiros estão agrupados. Tentem então colocar uma só frase e vão melhorando com o tempo. A Science for You, empresa portuguesa que desenvolve brinquedos em torno da aprendizagem da ciência. Para quem não conhece, é também um projeto empreendedor de grande sucesso, made in Portugal. Eles tentaram sintetizar a sua proposta de valor na frase: educar as suas crianças mesmo a brincar. Portanto, são frases muito fortes. Muitas vezes são frases que devem usar até na vossa comunicação com os clientes. E tentem descrever um bocadinho qual é que é a vossa proposta de valor. Canais. Como dissemos, para chegar aos nossos clientes vamos precisar de canais. Quais são os canais de venda ou de distribuição? Relembro que nem sempre o projeto empreendedor vai conseguir produzir, distribuir e controlar o ponto de venda.
Muitas vezes vai ter de delegar a distribuição para outros. Mas é importante, de qualquer forma, explicitar os vários canais, através dos quais vai chegar aos clientes, através dos quais vai adquirir clientes e através dos quais vai reter clientes. Vai vender online ou vai ter lojas físicas? Vai precisar de uma entidade externa que faça a distribuição por si e depois um retalhista que vai ter os pontos de venda ao público? Portanto, é preciso explicar os canais. O importante é tentar, de forma muito resumida, listar os canais que vai usar para chegar aos seus clientes. Vamos destacar o exemplo do Olivier, a famosa cadeia de restaurantes aqui em Portugal. Obviamente, aqui os canais são os diferentes restaurantes, os diferentes pontos de venda com o cliente. É importante, neste caso, explicar que não vai ter uma loja online, nem distribuidores. Isto ajuda a clarificar o modelo de negócio. No vosso caso, também podem usar estas caixas para dizer que canais não vão ter. Sobre o relacionamento com clientes. Como se vai relacionar com o seu cliente? Isto leva-nos a pensar qual é que é a relação que vai querer com o seu cliente. Como é que vai ganhar clientes? Como é que os vai convencer a experimentar o seu produto? Como é que os vai fidelizar? Aqui o exemplo da Science for You também se aplica. Captar os clientes através de kits interessantes e desafiantes e manter os clientes através de melhorias e expansões dos kits que os clientes já adquiriram. Aqui é importante perceber qual vai ser, por exemplo, a relação de pós-venda. Vamos passar agora para a caixa mais simples de preencher, que é a das fontes de receita. Estas podem ser diversas. Será que vai vender alguma coisa? Vai oferecer um produto grátis e depois vai pedir dinheiro só pelos serviços complementares? Será que vai ter patrocinadores ou receber donativos? As receitas podem ter várias fontes e assumir vários modelos. É importante começar de forma resumida a explicar neste campo as fontes de receita. Mais uma vez o exemplo do Banco Alimentar. As fontes de receita são donativos de particulares ou empresas, são subsídios estatais ou simplesmente doações de materiais e equipamentos. Portanto, com este nível de detalhe, e não é muito, tentem preencher. Vamos agora recuperar o Lean Canvas. Quem fizer o Lean Canvas vai ver que os clientes, canais, proposta de valor e receitas já estão cobertos. Há aqui uma questão diferente que é, como já referi, a vantagem competitiva. É disso que vamos falar agora. Qual é a sua maior vantagem face aos seus concorrentes? Sobretudo, projetos que estejam a lançar coisas novas não só têm de se preocupar com que a ideia funcione, mas também garantir que são o dono certo da ideia e que conseguem manter essa liderança. Portanto, o que é que eu tenho que os meus clientes não podem copiar facilmente? Tenho conhecimento particularmente específico, difícil de replicar? Tenho uma localização particularmente privilegiada para lançar este modelo de negócio? Uma questão que costuma ser frequentemente levantada no que toca aos concorrentes é, no caso de ser uma ideia nova, como é que se definem os concorrentes no mercado? Se uma empresa é nova e não há nada parecido no mercado, aconselho a procurarem melhor porque muitas das ideias que se dizem novas já têm algum tipo de presença no mercado. Se a ideia for realmente, se for mesmo fundamentalmente nova, pode não ter concorrentes diretos, mas pode ter concorrentes indiretos. Os concorrentes indiretos vendem um serviço ou produto que preenche as mesmas necessidades do mercado, sem, no entanto, terem um modelo de negócio igual ao que pretendemos implementar. Se estiverem na Dreamshaper, cliquem em Modelos e podem ir navegando entre as várias caixas mais específicas. Sem grande detalhe, o objetivo é terem uma primeira fotografia do vosso modelo de negócios. Vamos então fazer uma pausa para poderem ir inserindo as primeiras respostas que lhes surgirem para o preenchimento do Canvas do vosso projeto ou dos vossos projetos. Para finalizar, gostava apenas de ressalvar 2 pontos. O primeiro é o grau de mudança que uma ideia tem entre aquilo que nós idealizamos e aquilo que vão ter de facto de executar. Isso reforça a necessidade de focarmos-nos na ideia e no modelo de negócios,
mais do que em fazer um Excel detalhado, cheio de custos e receitas, porque isso vai sempre mudar muito. Outro ponto é a necessidade de testar. Esta necessidade do mais rapidamente possível começarmos a ouvir as pessoas a quem queremos vender este produto ou serviço e aprender com elas, acontece porque só assim se constrói uma ideia a sério. E este será exatamente o tema desenvolvido com mais profundidade no próximo workshop. Vamos então à segunda metade deste workshop. Já tivemos a discutir e preencher aquilo que são as componentes de mercado do nosso modelo de negócios. Vamos agora centrar-nos mais no aspecto da operacionalização. À semelhança da primeira parte, vou primeiro falar do Business Model Canvas e depois do Lean Canvas. Vamos agora olhar para a nossa capacidade de execução. A primeira caixa, os recursos-chave. Que recursos é que vamos precisar para executar este projeto? Relembro, podemos estar a falar de matéria-prima, equipamentos, mas também de recursos humanos ou outros recursos. É importante tentar ser exaustivo sem ir em muito detalhe, ou seja, tentar cobrir os vários recursos que vamos precisar, sem, no entanto, estar a desenvolver demasiado cada um deles. O que se quer com o Canvas é que depois possa ser alterado, refeito, preenchido de novo. Passando à segunda caixa, quais são as atividades-chave do meu projeto? Aqui é importante lembrar que nós podemos estar a assegurar essencialmente a produção, podemos estar a ser o principal interface do cliente. Mas a mensagem-chave é que têm de descobrir aquilo que fazem melhor que os outros. Descobrir aquilo que fazem essencialmente melhor do que qualquer pessoa ou melhor do que os vossos concorrentes. E devem encontrar parceiros para fazer o restante. Vai ser muito difícil assegurar a cadeia toda. Portanto, devem descobrir e focar-se naquilo que fazem bem e que é a razão de se lançarem no mercado. E depois, virar-se para parceiros a quem contratam serviços, para que eles façam a parte que eles fazem melhor. E assim ficam com o foco no sítio certo. Muitas empresas começam a tentar fazer tudo. Fazem muito bem alguma coisa, mas depois, como têm de fazer 10 coisas, acabam por se perder. E o tempo que investimos deve ser investido naquilo que fazemos muito bem e não naquilo que não fazemos tão bem. Muitas vezes vai gerar mais valor arranjar uma parceria. Se não tiverem dinheiro para pagar pelo serviço, tentem negociar um acordo. Acho que é importante nesta caixa o foco e não ceder à tentação de tentarmos fazer tudo. Aqui, o exemplo do Banco Alimentar de novo. Recolher donativos de empresas em comida ou em dinheiro. Avaliar a comida disponível e criar cabazes de cada utente. Distribuir cabazes. Reparem que isto é muita coisa, apesar de estar bem focado. E há muitas coisas que eles não fazem porque se focam nas atividades-chave. Agora, quem são os parceiros-chave? Já falei sobre isto, mas destaco que nos parceiros é importante pensar tanto nos fornecedores como nos distribuidores. E é importante desde já, numa fase do modelo de negócio, pensar nas parcerias que vão precisar de celebrar, porque vai ser muito importante no desenho da iniciativa. Aqui, o exemplo da Science for You, mais uma vez. Fábricas de brinquedos e cientistas com talento pedagógico. Reparem como está sintetizada esta resposta e é com este nível de síntese que devem responder. Imaginem a implicação que isto tem. Ir à procura de cientistas com talento pedagógico é completamente diferente de ir à procura de fábricas que façam brinquedos. Portanto, quero que tentem pensar de forma tridimensional em todos os parceiros e quais são os principais que eu vou precisar. Portanto, quero que tentem pensar de forma tridimensional em todos os parceiros e quais são os principais que eu vou precisar. Agora, as principais rubricas de custos. Feliz ou infelizmente, é a mais simples de preencher. Mas é preciso pensar tanto nos custos do dia-a-dia como nos custos de arranque. Os custos para atividades-chave e os custos para atividades periféricas, tais como contabilidade, serviços jurídicos, alojamento, website, etc. Tantas outras coisas. Portanto, listar simplesmente os principais custos que vamos ter.
Não se preocupem para já com a quantificação. Estamos neste momento focados no modelo de negócio e não nos valores do mesmo, porque ainda vai mudar muita coisa pelo percurso. Vamos agora regressar ao Lean Canvas. Como podem ver aqui, das questões levantadas, apenas a rubrica dos custos se mantém. Portanto, eu vou apresentar três novas caixas, três caixas diferentes. O Lean Canvas, relembro, está focado apenas para projetos que são muito disruptivos, muito inovadores, que querem lançar uma ideia que não sabem ainda se funciona ou não. Começo aqui pela caixa do problema. O problema é no sentido lato. Cada projeto empreendedor dá resposta a um problema, a uma necessidade ou a um desejo que deve ser respondido. Nesse caso, é preciso tentar explicitar qual ou quais os problemas que estamos a tentar resolver e tentar enumerá-los. Para alguns, isto pode parecer um trabalho um bocadinho académico demais, mas é importante ter esta clareza quanto à necessidade a que estamos a dar resposta. O académico que desenvolveu isto, Ash Maurya, e desculpem a pronúncia, ajustou o modelo de Osterwalder e recomenda que tenham de listar 2 a 3 problemas ou necessidades que querem resolver. Vamos dar aqui o exemplo da Dropbox e da Science4U. O exemplo da Dropbox, que tem o tal sistema de partilha de ficheiros para todos os nossos aparelhos eletrónicos, criando uma pasta que é partilhada. Portanto, qual é o problema que estavam a tentar resolver? É a ausência ou falta de uma forma prática e viável de partilhar os ficheiros dos diferentes aparelhos de uma só pessoa. Portanto, ganhar esta clareza permitiu à Dropbox fazer exatamente como desenhar o seu produto para responder a este problema. Relembro, não basta saber qual é o problema. É preciso ter a certeza que é um problema relevante ou é muito preocupante para poucas pessoas ou tem alguma relevância para muitas pessoas. Assim é que se garante o mercado, a procura. O problema da Science4U não é um problema, é uma oportunidade, um desejo. As crianças gostam de brincar e os pais querem educá-las. A Science4U entrou um bocadinho na convergência destes dois desejos, destas duas necessidades. O das crianças, de brincar, e a vontade dos pais de, naturalmente, educá-las. E é importante esta clareza para desenhar bem um bom modelo de negócios. Agora, qual é o seu produto ou serviço? Esta caixa também é conhecida pela solução. O que é interessante aqui? Sabendo que nós formulamos o problema ou os problemas como sendo 2 ou 3, a solução deve tentar responder a cada um destes 2 ou 3 problemas. No exemplo do Banco Alimentar contra a Fome, alimentar quem não tem meios, combater o desperdício, estimular a caridade entre a população de Portugal. Vamos então aqui à última caixa, as métricas. Eu deixo já aqui uma nota. Independentemente do canvas que usarem, devem começar a pensar, e desde cedo, em métricas para conseguirem quantificar o progresso da vossa empresa, da vossa startup. É a forma mais clara e inquestionável de definir como devem avançar. Quais é que são as métricas que permitem saber se estou a avançar bem ou não e como é que eu estou a evoluir nessas métricas? Portanto, aconselho toda a gente a listar as métricas no Canvas. Como é que eu defino o meu sucesso? Reparem que temos aqui duas situações. O primeiro é que, tendo já uma operação, umas receitas de alguns clientes, podem saber que métricas temos. No segundo, é o antes de terem receitas, antes de terem clientes. É mais difícil obter estas métricas. Mas vamos por partes. Quem já tem clientes e receitas deve pensar as métricas como sendo as métricas de adoção do vosso produto ou serviço. Por exemplo, de 100 pessoas a quem foi dado a conhecer o meu produto ou serviço, quantas aderiram? Isto é uma métrica típica de uma empresa que está a começar. Não tem clientes, ainda não começaram, têm só um piloto. Então, para este piloto, quantas pessoas adotaram? Imaginemos que das 10 que foram dadas a conhecer, 3 adotaram. Portanto, isto é uma métrica das várias que fazem sentido numa empresa que está a ser lançada. E é o tipo de métricas que deve acompanhar. Posso dar o exemplo do projeto Recibos Online,
um dos vencedores da terceira edição dos concursos da Acredita Portugal, que desenvolveu uma forma de eliminar a quantidade de papel que vamos acumulando em recibos a cada compra que fazemos. Ele propôs uma versão inicial, um piloto do seu projeto, no balcão da loja da Rituals, precisamente para testar a adesão dos clientes da loja ao seu conceito. Teoricamente, pode conseguir aumentar para 50% a adesão, melhorando, por exemplo, o discurso do operador da caixa, talvez tornando a adesão ao produto um bocadinho mais simples e um conjunto de outras soluções. Portanto, este é o tipo de métricas que vão permitindo acompanhar de forma constante o progresso da empresa ao longo do tempo e poder melhorá-la. Para as empresas ou startups que ainda não tenham nem clientes nem receitas, as métricas são um bocadinho mais difíceis de estipular, mas aqui a resposta eu acho que é a seguinte. Por um lado, deve-se desde já definir as métricas que vamos ter de ter no futuro e, por outro lado, temos de criar pilotos, temos de criar testes para conseguir ver quantas pessoas é que estão a aceitar, pelo menos, a nossa ideia inicial. Por exemplo, imaginem que querem vender alguma coisa online e ainda nem sequer têm os produtos. E aqui estou a usar o exemplo de como alguns dos maiores e-commerce do mundo começaram. Quem queria vender sapatos online começou a tirar fotografias de sapatos, pô-los num website e via quantas pessoas queriam comprar. Aquilo não era uma compra real, porque cada vez que alguém fazia uma compra, ele próprio ia à loja e comprava. Mas ele já tinha umas métricas. Quantas pessoas foram ao site, quantas compras ficaram no site, das pessoas que foram ao site, quantas deram uma ordem de compra, das que compraram, quantas voltaram no mês seguinte. Este é o tipo de métricas que permitem acompanhar o progresso de uma empresa e particularmente da sua startup. Agora que já concluímos esta parte, peço-vos que vão concluindo o preenchimento de um ou de vários projetos, concluindo o Canvas até ao fim. Quem estiver na Dreamshaper pode sempre editar, mudar e voltar atrás e navegar entre os módulos, entre as caixas com as questões essenciais de que falámos aqui hoje. Sugiro que se dediquem 10 minutos neste exercício. Lamentamos, mas por questões de dificuldade de comunicação não conseguimos ter a visão do Miguel Santamaro. Em todo o caso, será disponibilizada a sua intervenção já nos próximos dias, no mesmo espaço onde este vídeo está a ser transmitido. Queria só dar uma última nota. Para nós é importante aprender com vocês e lá está, obter o tal feedback que se pretendem com as métricas, para irmos sempre melhorando os nossos workshops. Por isso, peço então que preencham o inquérito de satisfação, em 1 minuto apenas. Está disponível na caixa de comentários onde este workshop está a ser transmitido. Sejam muito críticos, porque queremos nós também aprender convosco para desenharmos soluções ajustadas às vossas necessidades empreendedoras. Um último conselho. Preencham o mais rapidamente possível o vosso Canvas e depois olhem para ele como um mapa do vosso projeto. Percebam o que é que não bate certo, no que é que devem trabalhar mais. Depois de olhar para ele, com o vosso próprio olhar crítico, é a altura de o mostrar a outros. Esta é a minha proposta de valor. Estes são os meus canais, estas são as minhas receitas e estes são os meus custos. O que é que achas? Se calhar levamos com perguntas que não estávamos à espera. Se calhar levamos com um obstáculo que não tínhamos antecipado. E então voltamos ao Canvas e mudamos o que for necessário. Bem, e por hoje é isto. No próximo workshop iremos falar noutro aspecto fundamental de um projeto empreendedor. Como testar a sua ideia empreendedora. Obviamente que fazer um modelo de negócio é ainda uma etapa preliminar. No papel, todas as ideias são viáveis, mas a única forma de realmente provar a viabilidade da nossa ideia, do nosso projeto, é levá-lo para a rua, é testá-lo, levá-lo ao seu público-alvo e perceber se a sua ideia funciona ou não. Será nesse âmbito, ou será esse o âmbito do próximo workshop disponível a partir do dia 10 de fevereiro. Caso tenham alguma dúvida ou queiram colocar questões acerca dos conteúdos de que falámos aqui, poderão sempre enviar um e-mail para formacão@acreditaportugal.pt.
Acredito que o link esteja aqui em baixo. Do meu lado, obrigado pela vossa presença e encontramos-nos no próximo workshop da Acredita Portugal. Foi um prazer.